potências exteriores. Para que isso não venha a ser o caso, ele terá de adquirir a faculdade de ouvir o assim chamado verbo interior. A fim de que isso seja alcançado, terá de ser desenvolvido não apenas o corpo anímico, mas também o corpo etérico. Este é aquele subtil corpo que se apresenta ao clarividente qual uma espécie de duplo do corpo físico. É, de certa forma, um grau intermediário entre este corpo e o corpo anímico. Se alguém é dotado de faculdades clarividentes, é possível que faça, com plena consciência, uma abstração do corpo físico de uma pessoa que esteja à sua frente. Trata-se, num plano mais elevado, de nada mais que um exercício da atenção num plano inferior. Assim como o indivíduo é capaz de desviar sua atenção de algo que está à sua frente, de modo que este deixe de existir para ele, assim o clarividente é capaz de apagar por completo, de sua percepção, um corpo físico, fazendo com que para ele o mesmo se torne, fisicamente, de todo transparente. Ao efetuar isso com uma pessoa à sua frente, ainda resta seu olho anímico assim chamado corpo etérico, além do corpo anímico, maior que ambos e que também os permeia. O corpo etérico possui aproximadamente tamanho e forma do corpo físico, sendo que também ocupa mais ou menos o mesmo espaço que o corpo físico ocupa. É uma estrutura extremamente tênue e subtilmente organizada. Sua cor básica é diferente das 7 cores contidas no arco-íris. Quem for capaz de observá-lo conhecerá uma cor que de fato inexiste para observação sensorial. Ela mais se assemelha à cor da flor de pêssego recém-desabrochada. Se eu quiser observar o corpo etérico inteiramente por si, será preciso que, por meio de um exercício de atenção semelhante ao acima caracterizado, também se apague apenas para observação a manifestação do corpo anímico. Se isto não se fizer, o aspecto do corpo etérico se alterará por estar inteiramente permeado pelo corpo anímico. Ora, no ser humano as partículas do corpo etérico se encontram num constante movimento. Inúmeras correntes o atravessam em todas as direções. Através dessas correntes, a vida é sustentada e regulada. Cada corpo que vive possui tal corpo etérico. As plantas e os animais também o possuem. Até mesmo em minerais distinguem-se indícios perceptíveis ao observador atento. As referidas correntes e movimentos são, por ora, inteiramente independentes da vontade e da consciência do ser humano, tal como a função do coração ou do estômago no corpo físico independem do arbítrio. E enquanto o indivíduo não assumir sua formação no sentido da aquisição de faculdades suprassensoriais, permanecerá também essa independência. Pois o desenvolvimento mais elevado, em certo grau, consiste precisamente no facto de as correntes e movimentos do corpo etérico, independentes da consciência, serem acrescentados outros, do tipo que o próprio indivíduo causa de forma consciente. Se a disciplina do oculto se tiver adiantado a ponto de as flores de loto caracterizadas nos capítulos precedentes começarem a movimentar-se, o discípulo também já terá efetuado muito daquilo que leva à incitação de correntes e movimentos bem determinados em seu corpo etérico. O objetivo deste desenvolvimento consiste em formar, na região do coração físico, uma espécie de ponto central, do qual emanarão correntes e movimentos nas mais variadas cores e formas espirituais. Em verdade não se trata, neste ponto central, de um mero ponto, mas de uma estrutura complexa, de um órgão maravilhoso. Ele reluz e cintila espiritualmente nas mais variadas cores e apresenta formas de grande regularidade, capazes de se alterarem com velocidade. E outras formas e correntes de cores fluem desse órgão em direção às restantes partes do corpo e ainda para além deste, ao perpassarem todo o corpo anímico. As mais importantes dessas correntes, no entanto, fluem para as flores de loto. Elas perpassam cada uma das pétalas das mesmas e regulam sua rotação, depois, fluem das pontas das pétalas para fora, para se perderem no espaço exterior. Quanto mais evoluído for o indivíduo,
tanto maior será a circunferência na qual essas correntes se propagam. Numa relação especialmente íntima com o centro descrito encontra-se a flor de loto de 12 pétalas. Para ela fluem diretamente as correntes. E ela é atravessada, de um lado, por correntes em direção às flores de loto de 16 e de 2 pétalas e, de outro lado, inferior, em direção às flores de loto de 8, 6 e 4 pétalas. Nesta ordenação reside a razão pela qual na disciplina do oculto se deve dedicar cuidado muito especial à estruturação da flor de loto de 12 pétalas. Se aqui algo falhasse, toda a estruturação do aparelho incorreria numa desordem. Através do exposto pode-se avaliar quão subtil e íntima é a natureza da disciplina do oculto e quão exatamente se deve proceder, caso se almeje que tudo se desenvolva de forma pertinente. Por isso torna-se também evidente que só poderá falar de instruções para a formação de faculdades suprassensoriais quem experimentou, em si próprio, tudo o que deve desenvolver em um outro, e que esteja perfeitamente em condições de reconhecer se suas instruções também levam ao resultado de todo correto. Se o discípulo executar o que lhe é prescrito através das instruções, aduzirá ao seu corpo etérico correntes e movimentos que estarão em harmonia com as leis e a evolução do universo, ao qual o ser humano pertence. Por isso as instruções sempre são uma cópia das grandes leis da evolução cósmica. Elas consistem nos citados e similares exercícios de meditação e concentração, exercícios esses que, pertinentemente praticados, terão os efeitos descritos. O discípulo terá de, em certos espaços de tempo, permear inteiramente sua alma com o conteúdo dos exercícios, terá de, por assim dizer, preencher-se completamente com isso. Começa com algo simples, sobretudo que seja adequado para aprofundar e interiorizar o sensato e racional pensar da cabeça. De start, esse pensar torna-se livre e independente de todas as impressões e experiências sensoriais. Ele é, de certa maneira, reunido num ponto, sob completo domínio do indivíduo. Por esse meio é formado um centro provisório para as correntes do corpo etérico. De início, esse ponto central ainda não se situa na região do coração, mas na cabeça. Ao clarividente, ele se apresenta aí como ponto de partida de movimentos. Somente terá pleno êxito a disciplina do oculto que, em primeiro lugar, criar esse ponto central. Se, logo de início, o ponto central fosse transferido para a região cardíaca, o candidato à clarividência poderia ter certos vislumbres dos mundos superiores, mas não poderia obter discernimento algum para a relação desses mundos superiores com o nosso mundo sensorial. E isto é, para o ser humano na atual fase da evolução cósmica, uma necessidade imprescindível. O clarividente não deverá vir a ser um sonhador. Ele terá de manter chão firme sob os pés. O ponto central na cabeça, depois de convenientemente consolidado, será, então, transferido mais para baixo, em verdade para a região da laringe. Isto se conseguirá continuando ao praticar os exercícios de concentração. Então os caracterizados movimentos do corpo etérico irradiam a partir dessa região, vindo a iluminar o espaço anímico em redor do indivíduo. Continuando a exercitar-se, o discípulo habilitar-se-á a determinar, por si próprio, a posição do seu corpo etérico. Anteriormente, essa posição dependia das forças que provêm de fora e que emanam do corpo físico. Através do ulterior desenvolvimento, o indivíduo será capaz de girar o corpo etérico em todas as direções. Essa faculdade será produzida por meio de correntes que fluem mais ou menos ao longo de ambas as mãos e que possuem seu ponto central na flor de loto de 2 pétalas, na região dos olhos. Tudo isso se realiza pelo facto de as radiações que emanam da laringe comporem formas redondas, parte das quais flui para a flor de loto de 2 pétalas para, daí em diante, tomar o caminho ao longo das mãos como correntes ondulantes.
Uma outra consequência consiste no fato de essas correntes subdividirem-se e se ramificarem da maneira mais subtil, vindo a ser uma espécie de entretecedura que, qual uma malha, converte-se em fronteira de todo o corpo etérico. Enquanto até então este último não possuía limite externo algum, permitido direto a fluxo e refluxo das correntes vitais precedentes do mar vital universal. Agora as actuações de fora terão de transpassar essa membrana. Assim, o ser humano se torna sensível a esses fluxos exteriores. Estes lhe são perceptíveis. Agora, também é chegado o momento de centrar na região do coração todo o sistema de correntes e movimentos. Isto ocorre, mais uma vez, mediante o prosseguimento dos exercícios de concentração e de meditação. E com isto também se terá alcançado o grau em que o indivíduo é agraciado com o verbo interior. Todas as coisas ganham, a partir de agora, um novo significado para ele. Elas se tornam, de certa forma, espiritualmente audíveis em seu mais íntimo ser, falam, ao indivíduo, de sua verdadeira essência. As correntes caracterizadas colocam-no em ligação com o âmago do universo, do qual ele faz parte. Ele começará a vivenciar a vida de seu meio ambiente e a fará ressoar no movimento de suas flores de loto. Com isso o indivíduo penetra no mundo espiritual e, à medida que avança, adquire uma nova compreensão do que os grandes mestres da humanidade disseram. Agora as falas do Buda e os evangelhos, por exemplo, actuarão sobre ele de uma nova maneira, permeando-o com uma felicidade que até então ele não havia imaginado. Pois o som de suas palavras obedece aos movimentos e ritmos que ele desenvolveu em si próprio. Agora ele pode saber, diretamente, que um homem como o Buda ou os evangelistas não expressam suas revelações, mas aquelas que lhes afluíram da mais íntima essência das coisas. Cabe aqui chamar a atenção para um facto somente compreensível a partir do precedente. As muitas repetições nas falas do Buda não são realmente bem compreensíveis às pessoas de nossa cultura. Para o discípulo, tornam-se algo em que ele gosta de repousar com seu sentido interior. É que elas correspondem a certos movimentos de natureza rítmica no corpo etérico. O abandono às mesmas, em completa calma interior, causa também uma unissonância com tais movimentos. E uma vez que esses movimentos são uma cópia de determinados ritmos cósmicos que, em certos pontos, também representam repetições e voltas regulares aos precedentes, ao ouvir a maneira do Buda o indivíduo se habitua à ligação com os mistérios cósmicos. Na ciência do oculto fala-se de 4 qualidades que o indivíduo terá de adquirir, na assim chamada trilha da prova, a fim de ascender ao conhecimento superior. A primeira delas consiste na faculdade de mentalmente discernir entre o verdadeiro e a aparência, a verdade e a mera opinião. A segunda qualidade é a correta avaliação do verdadeiro e real frente à aparência. A terceira qualidade compõe-se da prática das 6 qualidades já abordadas no capítulo anterior: controle dos pensamentos, controle das ações, perseverança, tolerância, fé e equilíbrio. A quarta é o amor à liberdade interior. Uma compreensão meramente intelectual daquilo que essas qualidades encerram não tem proveito algum. Elas terão de ser incorporadas à alma de tal modo que venham a estabelecer hábitos interiores. Tome-se, por exemplo, a primeira qualidade, o discernimento entre o verdadeiro e a aparência. O indivíduo terá de disciplinar-se a ponto de, ante cada coisa que se lhe defronta, discernir inteira e espontaneamente entre o não essencial e o que tem importância. Só lhe será possível disciplinar-se assim quando, em suas observações do mundo exterior, com toda calma e paciência ele sempre voltar a repetir tentativas com esse propósito. No final, a vista se fixará de forma natural no verdadeiro, tal como anteriormente se comprazia no não essencial. Tudo o que é passageiro é apenas uma alegoria. Esta verdade se tornará a convicção evidente da alma. E de forma análoga se procederá em relação às outras 4 qualidades mencionadas. Ora, o subtil corpo etérico do ser humano,
sob a influência desses 4 hábitos anímicos, efetivamente se transforma. Por meio do primeiro, ou seja, do discernimento entre o verdadeiro e a aparência, é gerado o descrito ponto central na cabeça e preparado aquele que se situará na laringe. Para a verdadeira estruturação, no entanto, são necessários os exercícios de concentração acima abordados. Estes plasmam, e os 4 hábitos levam à maturidade. Se o ponto central da região da laringe estiver preparado, o já mencionado livre domínio sobre o corpo etérico, bem como seu revestimento e limitação pela entretecedura da membrana, são efetuados pela correta avaliação do verdadeiro perante a aparência não essencial. Se o indivíduo chegar a tal avaliação, os factos espirituais se lhe tornarão paulatinamente perceptíveis. Contudo, não se creia que se tenha meramente de executar actos que, ante uma avaliação racional, pareçam ser significativos. A menor ação que seja, cada pequeno trabalho, tem algo de significativo no grande governo cósmico, bastando apenas ter consciência dessa importância. Não se trata de uma subavaliação, mas de uma avaliação correta das atividades cotidianas da vida. Já se falou das 6 virtudes de que se compõe a terceira qualidade. Elas se relacionam com a estruturação da flor de loto de 12 pétalas na região do coração. Para lá, de facto, terá de ser conduzida a corrente vital do corpo etérico, conforme foi mostrado. A 4ª qualidade, o desejo de libertação, serve para levar o órgão etérico, situado nas imediações do coração, à maturidade. Se essa qualidade se tornar hábito anímico, o indivíduo se libertará de tudo que só se relaciona com as faculdades de sua natureza pessoal. Ele cessa de considerar as coisas a partir do seu particular ponto de vista. Desaparecem os limites de seu estreito self, que o vinham algemando a esse ponto de vista. Os mistérios do mundo superior mantêm acesso ao seu íntimo. É esta a libertação. Pois aquelas algemas obrigam o indivíduo a considerar as coisas e os seres da forma correspondente à sua maneira pessoal. Dessa maneira pessoal de encarar as coisas é que o discípulo terá de tornar-se independente, livre. Disto se deduz que os preceitos emanados da ciência oculta actuam profunda e determinantemente na mais íntima natureza humana. E tais são os preceitos relativos às 4 citadas faculdades. Eles são encontrados, de uma ou de outra forma, em todas as cosmovisões que se ocupam com o mundo espiritual. Não foi a partir de um sentimento obscuro que os fundadores de tais cosmovisões deram tais preceitos aos homens. Eles o fizeram muito mais porque eram grandes iniciados. Formaram seus preceitos morais a partir do conhecimento. Sabiam como estes agem sobre a mais subtil natureza do ser humano e desejavam que os adeptos gradualmente desenvolvessem essa natureza mais subtil. Viver, no sentido de tais cosmovisões, significa trabalhar em seu próprio aperfeiçoamento espiritual. E somente fazendo isso o indivíduo estará servindo ao todo universal. Aperfeiçoar-se não é, de forma alguma, egoísmo. Pois o indivíduo imperfeito também é um servidor imperfeito da humanidade do universo. Tanto melhor se serve ao todo quanto mais perfeito se é. Aqui vale dizer, quando a rosa se enfeita a si própria, enfeita também o jardim. Os fundadores das cosmovisões mais importantes são, portanto, os grandes iniciados. Aquilo que provém deles flui para dentro das almas humanas. E, por meio disso, avança com a humanidade e todo o universo. Inteiramente cônscios, os iniciados trabalharam nesse processo de evolução da humanidade. Só se compreenderá o conteúdo de suas instruções levando-se em consideração que estas foram criadas a partir do conhecimento da mais profunda e íntima natureza humana. Os grandes iniciados eram grandes conhecedores e, a partir de sua cognição, cunharam os ideais da humanidade. O indivíduo se aproxima desses guias quando, em seu próprio desenvolvimento, eleva-se às alturas deles. Quando, no indivíduo,
Começou a estruturação do corpo etérico conforme descrito no texto precedente. A ele se descerra então uma vida totalmente nova. E ele precisa, no devido tempo, receber explicações por meio da disciplina oculta visando a capacitá-lo a orientar-se nessa nova vida. Ele verá, por exemplo, por meio da flor de loto de 16 pétalas, configurações espirituais de um mundo mais elevado. Ora, terá de estar cônscio de quão diferentemente essas configurações se apresentam, segundo tenham sido originadas por estes ou aqueles objetos ou seres. O primeiro ponto ao qual pode atentar é que ele pode exercer, por meio de seus pensamentos e sentimentos, uma forte influência sobre uma certa espécie dessas configurações, e, sobre outras, nenhuma ou em escala mínima. Uma espécie de figura modifica-se imediatamente quando o observador, ante seu surgimento, pensa da seguinte forma: isto é belo, e, em seguida, no decurso da contemplação, muda o pensamento para, isto é útil. Principalmente as configurações oriundas de objetos feitos de minerais ou artificiais possuem a propriedade de alterar-se conforme cada pensamento ou cada sentimento que lhes vem de encontro a partir do observador. Em menor escala, isto ocorre com configurações ligadas a plantas e, menos ainda, ocorre em configurações relacionadas a animais. Também estas configurações são móveis e cheias de vida. Porém, só em parte essa mobilidade provém da influência de pensamentos e sentimentos humanos. De outra parte, é causada por motivos sobre os quais o ser humano não tem qualquer influência. Mas dentro de todo esse mundo de configurações surge, agora, uma espécie de formas que de imediato se subtraem quase por completo à influência do ser humano. O discípulo pode convencer-se do fato de essas figuras não se originarem de minerais nem de objetos artificiais, como tampouco de plantas ou animais. Para obter clareza total, ele terá de observar as configurações que sabe haverem sido causadas por sentimentos, instintos, paixões, etc. de outras pessoas. Mas também em relação a essas figuras ele pode constatar que seus próprios pensamentos e sentimentos ainda têm alguma influência, embora relativamente pouca. Dentro do mundo de configurações, sempre restará uma parte sobre a qual esta influência é mínima. Ora, essa parte restante forma, no início da carreira do discípulo, até mesmo uma grande parte daquilo que ele vê. Acerca da natureza dessa parte, ele só poderá elucidar-se ao observar-se a si mesmo. E aí achará quais as configurações por ele efetuadas. Aquilo que ele mesmo faz, quer, deseja e assim por diante exprime-se nessas configurações. Um instinto que nele reside, um apetite que ele tem, uma intenção que ele nutre e assim por diante, tudo isto se mostra em tais configurações. Ora, todo o seu caráter se estampa em tal mundo de configurações. Assim sendo, o indivíduo pode, através de seus pensamentos e sentimentos conscientes, exercer uma influência sobre todas as configurações que não provêm dele mesmo, sobre aquelas figuras, porém, que ele provoca no mundo superior através de seu próprio ser. Ele não tem influência alguma tão logo tenham sido por ele criadas. Deduz-se do exposto também que, na visão superior, o íntimo humano, o próprio mundo dos instintos, apetites e representações mentais manifesta-se em figuras externas exatamente como outros objetos e entidades. Para o conhecimento superior, o mundo interior torna-se uma parte do mundo exterior. Tal como se no mundo físico o indivíduo fosse rodeado de espelhos por todos os lados e assim pudesse observar sua configuração corpórea, no mundo superior ele se defronta com sua entidade anímica sob a forma de imagem reflectida. Nesse grau evolutivo, é chegado ao discípulo o momento de superar a ilusão que provém da limitação pessoal. Agora ele é capaz de observar, como o mundo exterior, aquilo que reside dentro de sua personalidade, tal como antes considerava como o mundo exterior o que actuava sobre seus sentidos. Assim,
Aprenderá gradualmente, através da experiência, a tratar a si mesmo tal qual anteriormente vinha tratando os seres que o circundavam. Se a visão do indivíduo para dentro desses mundos espirituais fosse descerrada antes de ele estar suficientemente preparado em relação aos seus seres, ele se depararia, em primeiro lugar, com a imagem descrita de sua própria alma como se frente a um enigma. As configurações de seus próprios instintos e paixões viriam ao seu encontro sob formas que ele vivenciaria como animalescas ou, mais raramente, também como humanas. Se bem jamais sejam de todo idênticas às do mundo físico, essas figuras animalescas desse mundo apresentam, contudo, uma ligeira semelhança. Por observadores inexperientes, elas certamente serão consideradas idênticas. Ora, ao penetrar nesse mundo ter-se-á de adquirir uma capacidade de julgar inteiramente nova. Ora, abstraindo-nos do facto de as coisas que em verdade pertencem à natureza interior do ser humano surgirem qual mundo exterior, elas ainda se apresentam como a imagem espelhada daquilo que realmente são. Por exemplo, ao visualizar aí um números, ter-se-á de lê-lo como uma imagem espelhada invertida. O número 265, por exemplo, aqui significa, em verdade, 562. Uma esfera, nós a vemos como se estivéssemos em seu centro. Portanto, temos de primeiramente traduzir essa perspectiva interior de maneira correta. Mas também qualidades anímicas surgem como imagem reflexa. Um desejo relacionado a algo exterior apresenta-se como uma figura que se move rumo à própria pessoa desejosa. Paixões que residem na natureza inferior do ser humano podem assumir a forma de animais ou figuras semelhantes, que se precipitam sobre o indivíduo. Na realidade, essas paixões anseiam pelo exterior, procuram o objeto de sua satisfação no mundo exterior. Mas essa busca pelo exterior manifesta-se, na imagem reflexa, qual um ataque contra o portador da paixão. Quando o discípulo, antes de ascender à visão superior, tiver chegado ao conhecimento de suas próprias qualidades por meio de autoobservação tranquila e objetiva, também encontrará coragem e força para, no momento em que se defrontar com a imagem reflexa exterior de seu íntimo, comportar-se de maneira correta. Pessoas que, por meio de tal autoanálise, não se familiarizam suficientemente com o próprio íntimo, não serão capazes de reconhecer a si mesmas em sua imagem reflexa, considerando-a então uma realidade estranha. A visão também as tornará medrosas e, por serem incapazes de suportar a visão, insinuam a si próprias que tudo não passa de um produto fantástico que conduzirá a nada. Em ambos os casos, a abordagem imatura pelo indivíduo em certo grau evolutivo representaria um obstáculo desastroso para o próprio desenvolvimento superior. E absolutamente necessário ao discípulo perpassar a visão espiritual de sua própria alma, a fim de progredir a graus superiores. Pois ele tem em si próprio o elemento anímico espiritual que poderá melhor julgar. Se, de início, houver adquirido um competente conhecimento de sua personalidade no mundo físico e, no mundo superior, se defronta inicialmente com a imagem dessa personalidade, poderá então comparar ambos. Poderá relacionar o superior com algo conhecido e, assim, partir de uma base sólida. Do contrário, sejam quantas fossem as entidades espirituais que se lhe apresentassem, ele não seria capaz de esclarecer-se, de imediato, acerca de sua característica e entidade. Em pouco tempo sentiria desaparecer o solo sob os pés. Por isso, nunca se consegue enfatizar demais que o acesso seguro ao mundo superior é aquele que passa por um conhecimento e uma análise sólidos da entidade própria. São, pois, imagens espirituais que o indivíduo encontra em primeiro lugar, em sua trilha ao mundo superior, pois a realidade, a qual correspondem essas imagens, está nele mesmo. Portanto, o discípulo deverá estar maduro para, nesse primeiro grau, não ansiar por realidades rudes,
mas contemplar as imagens como sendo o correto. Porém, dentro desse mundo de imagens ele logo chega a conhecer algo novo. Seu eu inferior apenas se lhe defronta como quadro reflexo. Entretanto, no centro desse quadro reflexo surgirá a verdadeira realidade do eu superior. A partir da imagem da personalidade inferior torna-se visível a figura do eu espiritual. E somente a partir deste último se tecerão os fios para outras realidades espirituais mais elevadas. E então é chegado o momento de usar a flor de loto de 2 pétalas, na região dos olhos. Quando ela começa a mover-se, o indivíduo encontra a possibilidade de colocar seu eu superior em contato com entidades espirituais superiores. As correntes que afluem dessa flor de loto movem-se em direção a realidades superiores de modo que o indivíduo fique plenamente cônscio dos respectivos movimentos. Tal como a luz torna visíveis ao olho os objetos físicos, essas correntes tornam visíveis os seres espirituais de mundos mais elevados. Através do aprofundamento nas representações oriundas da ciência espiritual, as quais contêm verdades fundamentais, o discípulo aprende a pôr em movimento e a dirigir as correntes da flor de loto da região dos olhos. O valor de um sábio critério de julgamento, de uma disciplina clara e lógica mostra-se muito especialmente neste grau de evolução. Basta apenas considerar que o eu superior, até então adormecido no ser humano em estado germinativo e inconsciente, é trazido à vida para uma existência consciente. Não se trata apenas de algo metafórico, mas de um nascimento no mundo espiritual, no mais verdadeiro sentido. E o ser nascido, o eu superior, tem de vir ao mundo provido de todos os órgãos e aptidões necessários para estar capacitado ao viver. Assim como a natureza tem de providenciar para que uma criança venha ao mundo com ouvidos e olhos bem formados, assim também as leis da evolução pessoal de um indivíduo terão de zelar para que seu eu superior entre em existência dotado das qualidades necessárias. E essas leis que, por si, cuidam da formação dos órgãos superiores do espírito não são outras senão as sadias leis da razão e da moral do mundo físico. Assim como a criança amadurece no seio materno, o homem espiritual amadurece na essência física. A saúde da criança depende da eficácia normal das leis naturais no seio materno. A saúde do homem espiritual depende, de forma análoga, das leis do senso comum e da razão atuantes na vida física. Ninguém é capaz de dar à luz um sádio eu superior se não vive e pensa sadiamente no mundo físico. Uma vida em conformidade com a natureza e a razão são a base de todo o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Assim como a criança no seio materno já vive de acordo com as forças naturais que, após seu nascimento, ela percebe por meio de seus órgãos dos sentidos, assim também o eu superior do homem vive de conformidade com as leis do mundo espiritual já durante a existência física. E assim como a criança se apossa das respectivas forças a partir de um obscuro sentido vital, também pode fazê-lo o homem com as forças do mundo espiritual, antes que seja dado à luz seu eu superior. Em verdade ele terá de fazê-lo, se este último tiver de vir ao mundo como ser plenamente desenvolvido. Não seria correto alguém afirmar: não posso receber os ensinamentos da ciência do oculto enquanto não tiver visto por mim mesmo. Ora, sem o aprofundamento na investigação espiritual ele não será capaz de chegar ao verdadeiro conhecimento superior. Sua situação seria a mesma de uma criança no seio materno que recusasse o emprego das forças proporcionadas pela mãe e quisesse esperar até poder obtê-las por si própria. Assim como o embrião, mediante o sentido vital, experimenta a correção do que lhe é oferecido, assim também o homem ainda não vidente experimenta a verdade dos ensinamentos da ciência espiritual. Existe, nesses sentimentos, um discernimento erigido sobre o sentimento de verdade e sobre a razão clara, sadia e multilateral em seus critérios, mesmo quando ainda não se veem as coisas espirituais. Em primeiro lugar é preciso aprender os conhecimentos místicos e, justamente por meio desse aprendizado, preparar-se para ver.
Um indivíduo que chegasse à clarividência antes de haver aprendido dessa maneira seria como uma criança que, embora provida de olhos e ouvidos, houvesse nascido sem cérebro. Todo o mundo de cores e sons se desdobraria à sua frente, mas ela não saberia o que fazer dele. Portanto, o que anteriormente era evidente ao indivíduo por meio de seu sentimento de verdade, por meio de intelecto e razão, tornar-se-á, no grau descrito da disciplina, vivência própria. Agora ele tem um saber direto, de seu eu superior. E aprende a reconhecer que esse eu superior está ligado a entidades espirituais superiores, formando com elas uma unidade. Ele vê, pois, como eu superior provém de um mundo mais elevado. E se lhe evidencia que sua natureza superior sobrevive à inferior. Doravante ele é capaz de discernir, por si, seu elemento transitório de seu elemento permanente. Isto nada mais significa do que sua chegada à compreensão da doutrina da incorporação, encarnação, do eu superior em um inferior, por observação própria. Agora se lhe torna claro que ele se situa num contexto espiritual mais elevado e que suas qualidades, seus destinos são causados por essa relação. Ele vem a conhecer a lei de sua vida, o karma. E se dá conta de que seu eu inferior, na forma como se exprime em sua atual existência, é apenas uma das configurações que seu eu superior é capaz de tomar. E começa a enxergar a possibilidade de trabalhar em si a partir do seu eu superior, visando a tornar-se sempre mais perfeito. Daí em diante também poderá discernir as grandes diferenças entre as pessoas com respeito a seus graus de perfeição. Descobrirá que existem pessoas, acima dele, já tendo alcançado graus que ainda lhe falta atingir. Compreenderá que os ensinamentos e ações de tais pessoas provêm de inspirações de um mundo superior. Para ele começa agora a tornar-se um fato a existência de grandes iniciados da humanidade. Eis as dádivas que o discípulo agradece a este grau de desenvolvimento, instintivo superior, na doutrina de incorporação ou encarnação de seu superior em um inferior, na lei segundo a qual a vida no mundo físico é regulamentada consoante contextos espirituais, leis do karma, e, por fim, na existência de grandes iniciados. Por isso se diz, de um discípulo que alcançou este grau, que todas as suas dúvidas se dissiparam completamente. Se antes ele havia podido assimilar uma fé edificada em bases racionais e num pensar sadio, agora, em lugar dessa fé, entra um saber pleno e um instinto absolutamente inabalável. As religiões, em suas cerimônias, sacramentos e ritos, forneceram imagens exteriormente visíveis de ocorrências e seres espirituais superiores. Só pode desconhecê-los quem ainda não penetrou nas profundezas das grandes religiões. Quem, no entanto, penetrou por si na realidade espiritual também compreenderá o grande significado daqueles ritos exteriormente visíveis. E, para ele, o próprio serviço religioso torna-se uma cópia de seu relacionamento com o mundo espiritual superior. Vê-se de que maneira o discípulo, tendo atingido este grau, realmente se tornou um novo homem. E então ele poderá gradualmente amadurecer no sentido de, por meio das correntes de seu corpo etérico, dirigir o verdadeiro elemento vital superior e, com isto, alcançar uma elevada independência de seu corpo físico. Modificações na vida onírica do discípulo. Um indício de que o discípulo alcançou, ou está para alcançar, o grau de desenvolvimento descrito no capítulo anterior é a transformação que ocorre em sua vida onírica. Antes, os sonhos eram confusos e arbitrários. Agora começam a assumir um caráter regular. Suas imagens tornam-se coerentemente sensatas, como as representações da vida cotidiana. Neles é possível discernir lei, causa e efeito. E também o conteúdo dos sonhos se modifica. Enquanto anteriormente só se percebiam ressonâncias do dia a dia da vida, impressões transformadas do ambiente circundante ou dos próprios estados corpóreos, agora surgem imagens oriundas de um mundo até então desconhecido. Inicialmente,
O caráter geral da vida onírica é mantido, uma vez que o sonho se distingue das representações diurnas pela peculiaridade de proporcionar simbolicamente aquilo que pretende expressar. A um atento observador da vida dos sonhos, essa simbolização não escapará. Sonha-se, por exemplo, que se apanhou um animal, experimentado-se uma sensação desagradável na mão, descobre-se que se agarrou uma ponta da colcha. A percepção não se exprime, pois, francamente, mas sim através da mencionada imagem simbólica. Ou então sonha-se estar fugindo de um perseguidor e, ao mesmo tempo, experimenta-se medo. Ao despertar, a pessoa vê que durante o sono fora acometida de palpitações cardíacas. O estômago, carregado de alimentos indigestos, causa angustiantes imagens de sonho. Da mesma forma, os acontecimentos à volta de quem dorme refletem-se no sonho como símbolos. A batida de um relógio é capaz de fazer surgir a cena de um pelotão de soldados marchando ao toque do tambor. A queda de uma cadeira pode dar origem a todo um drama onírico, no qual o baque se reflete como um disparo, e assim por diante. Essa forma simbólica de expressão também se dá no sonho ordenado do indivíduo cujo corpo etérico começa a se desenvolver. Mas ele deixa de refletir meros factos do meio ambiente físico ou do próprio corpo sensorial. Assim como se tornam regulares os sonhos que devem sua origem a essas coisas, assim também se mesclam tais imagens oníricas que exprimem coisas e condições de um outro mundo. Aqui começam a ser feitas experiências inacessíveis à consciência diurna comum. Ora, não se pode absolutamente crer que um verdadeiro místico, fosse ele quem fosse, tornasse as coisas que dessa maneira vivencia oniricamente em fundamento para relatos determinados a respeito de um mundo superior. Somente se pode considerar tais vivências oníricas como os primeiros indícios de uma evolução superior. Logo se apresentará também, como mais uma consequência, o facto de as imagens de sonho do discípulo não mais serem subtraídas à direção da razão sensata, como anteriormente, mas passaram a ser abrangidas regular e ordenadamente pela mesma, tal como as representações e sensações da consciência diurna. Chega mesmo a desvanecer-se, cada vez mais e mais, a diferença entre a consciência onírica e esse estado de vigília. No mais amplo sentido da palavra, o indivíduo que está sonhando continua desperto durante a vida onírica. Isto significa que ele se sente senhor e dirigente de suas representações metafóricas. Durante o sonho, o ser humano se encontra efetivamente num mundo diferente daquele de seus sentidos físicos. Ele não apenas consegue, com órgãos espirituais subdesenvolvidos, formar representação alguma desse mundo além daquelas confusas, já caracterizadas. Para ele, esse mundo só existe como mundo sensorial existiria para um ser dotado, no máximo, das formas mais rudimentares de olhos. Por isso o ser humano, nesse mundo, nada pode enxergar senão réplicas e os reflexos da vida comum. E estes, ele é capaz de visualizá-los no sonho porque sua alma grava suas próprias percepções diurnas sob forma de imagens na matéria de que consiste aquele outro mundo. É preciso ter em mente que o ser humano, paralelamente à sua consciente vida diurna comum, levou uma segunda, inconsciente, no outro mundo já aludido. Tudo o que se percebe ou pensa ele grava sob forma de impressões desse mundo. Só se pode ver essas impressões quando as flores de loto estão desenvolvidas. Ora, em cada ser humano sempre existem certos escassos rudimentos das flores de loto. Durante a consciência diurna, ele nada pode perceber por esse intermédio porque as impressões sobre ele são muito fracas. Isto é devido a uma razão semelhante àquela pela qual as estrelas não são visíveis durante o dia, subtraindo-se as percepções frente à potente actuação da luz solar. Assim, as fracas impressões espirituais não conseguem revelar-se perante as poderosas impressões dos sentidos físicos. Mas quando, no sono, os portões dos sentidos exteriores estão fechados,
essas impressões começam a luzir confusamente. E quem está sonhando distinguirá, então, as experiências feitas no outro mundo. Mas, como já foi dito, de início essas experiências não passam daquilo que é própria atividade de representar, ligada aos sentidos físicos, gravou no mundo espiritual. Somente as flores de loto desenvolvidas possibilitarão que manifestações pertencentes ao mundo físico sejam aí registradas. E por meio do corpo etérico desenvolvido surgirá, então, um pleno conhecimento dessas inscrições oriundas de outros mundos. Com isto se iniciou o relacionamento do ser humano com um mundo novo. E o indivíduo deve agora, por meio das instruções da disciplina oculta, alcançar, inicialmente, duas coisas. Em primeiro lugar, deverá ser-lhe possível avistar plenamente, como na vigília, as observações feitas no sono. Uma vez alcançado isto, ele é levado a realizar as mesmas observações também durante o estado comum de vigília. Aí sua atenção a impressões espirituais é simplesmente ordenada de forma que essas impressões não mais precisam desaparecer frente às físicas, mas que ele sempre as possa ter ao lado e juntamente com essas últimas. Logo que o discípulo adquire essa faculdade, surge à frente de seus olhos espirituais algo do quadro descrito no capítulo precedente. Doravante ele pode perceber o que existe no mundo espiritual como causa para o físico. E, acima de tudo, ele é capaz de reconhecer seu eu superior no contexto desse mundo. Sua próxima tarefa será, então, de certa maneira, crescer para dentro desse eu superior, ou seja, considerá-lo realmente como sua verdadeira entidade e também comportar-se correspondentemente. Cada vez mais ele se compenetrará da ideia e do vivo sentimento de que seu corpo físico, e o que anteriormente ele chamava de seu eu, é apenas mais um instrumento do eu superior. Ele adquire, frente ao eu inferior, um sentimento como tem o indivíduo adstrito ao mundo sensorial perante um instrumento ou veículo de que se serve. Assim como este não considera o veículo no qual viaja como parte do seu eu, ainda que diga eu viajo ou eu ando, assim o indivíduo evoluído, ao dizer eu me dirijo à porta tem, em verdade, a seguinte representação mental: eu levo meu corpo até a porta. Só que isto tem de ser, para ele, um conceito tão lógico que nem sequer por um instante ele perca o chão firme do mundo físico, e jamais surge uma sensação de alheamento frente ao mundo sensorial por causa disto. Se o discípulo não quiser converter-se em visionário ou fantasista, não poderá, por meio da consciência superior, empobrecer sua vida no mundo físico, mas deverá enriquecê-la tal como enriquece quem, para viajar, usa um trem ao invés de suas pernas. Quando o discípulo tiver alcançado tal vida em seu eu superior, então, ou até mesmo já durante a aquisição da consciência superior tornar-se-á cônscio de como pode despertar a força de percepção espiritual do órgão criado na região cardíaca e dirigi-la através das correntes caracterizadas nos capítulos precedentes. Essa força de percepção é um elemento de substancialidade superior que emana do citado órgão e flui, numa beleza luminosa, através das flores de loto em movimento e também através dos outros canais do corpo etérico estruturado. Daí ela irradia para fora, para o mundo espiritual circundante, tornando-o espiritualmente visível, tal como a luz do sol, precipitando-se de fora sobre os objetos, torna-os fisicamente visíveis. O modo como essa força de percepção é gerada no órgão do coração é algo que só poderá ser compreendido paulatinamente, ao cabo do desenvolvimento propriamente dito. O mundo espiritual só se tornará claramente perceptível em objetos e seres a quem, dessa forma, enviar o caracterizado órgão de percepção para o mundo exterior através de seu corpo etérico, iluminando assim os objetos. Vê-se, a partir disso, que uma plena consciência de um objeto do mundo espiritual só poderá surgir sob a condição de que o próprio indivíduo projete a luz espiritual sobre o mesmo. Em verdade,
O eu que gera esse órgão de percepção não reside no corpo físico do ser humano, e sim, conforme foi mostrado, fora do mesmo. O órgão cardíaco apenas é o lugar onde o indivíduo, a partir de fora, atiça esse órgão de luz espiritual. Se ele não inflamasse aqui, mas em outro lugar, as percepções espirituais assim produzidas não apresentariam relação alguma com o mundo físico. No entanto, o indivíduo deve justamente relacionar todo elemento espiritual superior com o mundo físico, e por meio de si próprio fazê-lo actuar neste. O órgão cardíaco é exatamente aquele através do qual o eu superior fez do eu sensorial seu instrumento, a partir do qual este último é manejado. Ora, a sensação que o indivíduo desenvolvido experimenta frente às coisas do mundo espiritual difere daquela própria do indivíduo sensorial perante o mundo físico. Este último sente-se num determinado lugar do mundo sensorial e, para ele, os objetos percebidos acham-se fora. O indivíduo desenvolvido espiritualmente, pelo contrário, sente-se como que unido ao objeto espiritual de sua percepção, como que estando no interior do mesmo. Com efeito, peregrina no espaço espiritual, de lugar em lugar. Eis porque na linguagem da ciência espiritual ele é também denominado peregrino. De início, em parte alguma ele se sente em casa. Se permanecesse nessa mera peregrinação, não lhe seria possível, realmente, determinar objeto algum no espaço espiritual. Tal como se determina um objeto ou lugar no espaço físico a partir de um determinado ponto, o mesmo também deverá ocorrer no outro mundo alcançado. Também aí se terá de procurar um lugar qualquer que, de início, se investigará meticulosamente e do qual se tomará a posse no sentido espiritual. Nesse lugar a pessoa deverá fundar, para si, uma pátria espiritual e, depois, colocar tudo mais numa relação com essa pátria. Pois também o indivíduo que vive no mundo físico enxerga tudo tal como as representações que sua pátria física trazem consigo. Um berlinense, involuntariamente, descreverá Londres de modo diferente de um parisiense. Só que há uma diferença entre o que ocorre com a pátria espiritual e a física. Nesta última nascemos sem nossa participação, nela. Instintivamente assimilamos uma série de representações mentais do decurso da juventude, a partir das quais tudo é espontaneamente elucidado. A pátria espiritual, porém, nós próprios construímos com plena consciência. Por isso julgamos, a partir dela, em plena e lúcida liberdade. Esse construir de uma pátria espiritual denomina-se, na linguagem da ciência espiritual, construir uma cabana. O olhar espiritual neste grau estende-se, primeiramente, às contra-imagens espirituais do mundo físico, desde que essas contra-imagens se situem no assim chamado mundo astral. Encontra-se nesse mundo tudo o que, de acordo com a sua essência, assemelha-se aos instintos, sentimentos, apetites e paixões humanas. Pois a todas as coisas sensoriais que circundam o ser humano também pertencem forças afins com as humanas. Um cristal, por exemplo, é moldado em sua forma por forças que se apresentam à percepção superior como um instinto que atua no ser humano. Por meio de forças análogas, a seiva é conduzida pelos vasos do vegetal, as flores desabrocham e as cápsulas da semente são levadas a fender-se. Todas essas forças adquirem forma e cor para os órgãos de percepção espiritual desenvolvidos, tal como os objetos do mundo físico têm forma e cor para o olho físico. No retratado grau de sua evolução, o discípulo vê não só o cristal ou o vegetal, mas também as forças espirituais descritas. Ele vê os instintos animalescos e humanos não só por meio das manifestações vitais físicas de seus portadores, mas também diretamente como objetos, tal como no mundo físico vê mesas e cadeiras. Todo o mundo dos instintos, impulsos, desejos e paixões de um animal ou de um ser humano torna-se a nuvem astral em que o ser está envolto, aura. Além disso,
Neste grau de sua evolução, o clarividente percebe também coisas que se subtraem quase ou até totalmente à percepção sensorial. Ele pode, por exemplo, perceber a diferença astral entre uma sala, em grande parte preenchida com pessoas de baixos sentimentos, e uma outra, na qual há presença de pessoas de elevados sentimentos. Num hospital, não só a atmosfera física, mas também a espiritual difere da de um salão de baile. Uma cidade comercial possui uma atmosfera astral diferente da de uma cidade universitária. De início, a capacidade de percepção do indivíduo tornado clarividente será apenas pouco desenvolvida para tais coisas. Ela se relacionará com os sujeitos inicialmente citados, tal qual a consciência onírica do homem sensorial com sua consciência de vigília. Mas, gradualmente, também neste grau ele despertará plenamente. A mais alta conquista do clarividente que alcançou o grau de visão caracterizada é aquela em que se lhe apresentam os contra-efeitos astrais dos instintos e paixões animalescos e humanos. Uma ação carinhosa é acompanhada de uma manifestação astral diferente daquela que advém do ódio. O apetite insensato apresenta, além de si próprio, uma repugnante contra-imagem astral, enquanto que um sentimento elevado a produz bela. Essas contra-imagens podem ser vistas apenas debilmente durante a vida física humana, pois sua intensidade é prejudicada pela vida no mundo sensorial. Um desejo por um objeto produz, por exemplo, tal imagem reflexa além daquela sob a qual esse próprio desejo aparece no mundo astral. No entanto, se o desejo for satisfeito por meio da obtenção do objeto físico, ou se existir pelo menos a possibilidade, para tal satisfação, a contra-imagem será apenas uma fraca aparição. Alcançará sua plena intensidade somente após a morte do indivíduo, quando a alma, por sua natureza, precisa continuar nutrindo tal desejo, porém não mais pode satisfazê-lo porque faltam tanto o objeto como também o órgão físico adequado. O indivíduo com tendências sensoriais continuará tendo após a sua morte, por exemplo, o desejo de satisfazer seu paladar. Faltar-lhe-á, porém, a possibilidade para a satisfação, já que ele não mais possui paladar. A consequência disso será que o desejo originará uma contra-imagem particularmente intensa, pela qual a alma será, então, atormentada. Essas vivências por meio de contra-imagens da natureza anímica inferior após a morte chamam-se as vivências no reino anímico, especialmente na região dos apetites. Eles só desaparecerão quando a alma se houver purificado de todos os apetites voltados ao mundo físico. Só então essa alma ascenderá à região mais elevada, mundo do espírito. Mesmo que se manifestem apenas debilmente no homem físico em vida, ainda assim, essas contra-imagens existem e o acompanham com seus apetites latentes, tal como o cometa é acompanhado por sua cauda. E o clarividente poderá vê-las se houver alcançado o adequado grau de evolução. Com tais experiências e com todas as demais afins convive o discípulo no estágio que acaba de ser descrito. Neste grau evolutivo, ele ainda não pode alcançar vivências espirituais mais elevadas. Precisa partir daí para uma ascensão ainda maior. A aquisição da continuidade da consciência. A vida do ser humano decorre na alternância de três estados, a saber, vigília, sono com sonhos e sono profundo sem sonhos. É possível compreender como se alcançam os conhecimentos superiores dos mundos espirituais quando se faz uma ideia das transformações, relativas a esses três estados, que terão de ocorrer na pessoa que queira buscar tal conhecimento. Antes de ela ter passado por uma disciplina almejando essa cognição, sua consciência é constantemente interrompida pelos intervalos do sono. Nesses intervalos, a alma nada sabe do mundo exterior e nem tampouco de si mesma. Só por certos espaços de tempo os sonhos emergem do mar geral da inconsciência, ligados a acontecimentos do mundo exterior ou estados do próprio corpo. De início, vê-se nos sonhos apenas uma manifestação especial da vida do sono,
sendo que se costuma falar somente de dois estados, sono e vigília. Para a ciência do oculto, no entanto, o sonho tem um significado independente ao lado dos dois outros estados. No capítulo anterior, descreveu-se qual a transformação por que passa a vida onírica da pessoa que empreende a ascensão à cognição superior. Seus sonhos perdem o caráter de falta de significado